As entrevistas começaram. O Packers já faz suas 2 primeiras entrevistas oficiais pré-draft 2022. Vamos falar agora sobre quem foram esses jogadores e como essas entrevistas podem dar indícios do que Green Bay vai fazer na próxima seleção dos calouros da NFL desse ano. Esse é o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou o Matheus Cabezudo, esse é o Diário do Green Bay Packers, dia 30 de março de 2022, e você, é claro, nosso convidado do canal. Deixa o seu like, o seu comentário é muito importante para a gente debater sobre as coisas do Green Bay Packers. Nesse mês que está chegando, nós temos a nossa live do draft, então fique atento que muito em breve nós vamos divulgar aí live com super promoções, convidados, a nossa live anual de cobertura do draft. Neste vídeo, valendo o teu like, teu comentário, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Os membros do canal terão acesso a conteúdos exclusivos do Green Bay Packers para o draft que se aproxima. Então, se você quer ter acesso aí a uma gama de conteúdos exclusivos do Green Bay Packers, faça a sua inscrição e seja membro do canal. Bom, as equipes da NFL podem fazer até 30 entrevistas presenciais esse ano com jogadores nas quais elas se interessam em conhecer um pouco mais. As chamadas entrevistas oficiais pré-draft. Que draft esse acontece entre os dias 28, 29 e 30 de abril. As equipes, como o Packers, usam isso para ter um contato um pouco mais pessoal com esses jogadores que as franquias têm interesse. Entender como o calouro se comporta em uma entrevista cara a cara, né, faz realmente muito sentido. Então as equipes sempre selecionam aí alguns jogadores que se interessam mais, querem conhecer mais esse cara, conhecer mais a história dele, conhecer mais as suas origens, a forma como ele foi introduzido no mundo do futebol americano, fazer perguntas diferentes e, especialmente, um dos aspectos mais importantes das entrevistas é testar ali, entender como é que é o Football IQ, né? O QI de futebol americano desses caras, como eles se comportam sendo colocados para explicar determinadas situações de jogo mesmo. Então isso é muito importante para as equipes, porque sempre há o diagnóstico de que um jogador tem que se encaixar no esquema de jogo. Então essas entrevistas oficiais pré-draft servem muito para isso, para entender, então tá, o nosso esquema de jogo é esse. Se tu, jogador, estiver posicionado nesse local do campo, como você vê a sua ação aqui contra essa cobertura ou contra esse posicionamento de ataque, como é que tu vê determinado esquema ofensivo, defensivo, esquema de special teams, tudo isso é conversado. Além, é claro, de algo também mais pessoal, entender objetivos pessoais do jogador, motivações, como eu falei antes, que é muito importante também. Em 2018, por exemplo, o Green Bay Packers contratou como undrafted free agent ou propriamente selecionou no draft 7 jogadores das 30 entrevistas que fez naquele ano. Uma delas, né, a mais lógica que fica na nossa memória, do Jair Alexander, por exemplo. Em 2020 e 2021 as entrevistas eram virtuais, então não tinha um limite, né, para essas entrevistas. Mas também Green Bay, assim como todas as franquias, selecionando muitos jogadores que fizeram entrevistas anteriormente ao draft. Claro que alguns jogadores, e geralmente são esses caras que recebem aquelas vídeos de ligação, né, que a gente vê no Twitter oficial da NFL, quando um jogador recebe a notícia de que vai ser selecionado por uma franquia, muitas vezes, na maioria das vezes, esses jogadores que fazem muita festa, que a gente vê esses vídeos maravilhosos, vídeos muito bonitos mesmo, são caras que nem fizeram entrevista e que foram
descobriram ali no dia que seriam selecionados, que é uma coisa muito legal de ver também. Mas as equipes gostam muito de usar isso e, de fato, acontece um grande aproveitamento dos jogadores, obviamente, que as equipes entrevistam, porque já viram de uma forma mais próxima que esses caras podem encaixar ali com o seu jogo. E o Packers já fez encontros com os jogadores esse ano. 2 já foram entrevistados. Eu falo aqui do edge rusher Sam Williams, de Ole Miss. Um dos principais jogadores na posição de edge rush. Claro que não fica ali nas primeiras posições, mas um dos principais jogadores dessa classe, que é recheada de jogadores talentosos na posição. Jogador de 1,93 m, 118 kg, um RAS de 9,55, né? Aquele índice, né? O Relative Athletic Score, que a gente chama aqui no Brasil de RAS, né? Ou RAS, ele é um índice ali físico do jogador que avalia as capacidades físicas do atleta e dá uma nota para essa capacidade física. Quanto mais atlético um jogador for, mais perto do 10 ele fica, né? Mais alta a sua nota. Quanto menos atlético ele é considerado segundo esta medição, menos atlético o jogador seria. E o Packers tem mantido um padrão de jogadores que tem um índice RAS, né? Ou Relative Athletic Score, bem alto. Então esse jogador chama atenção também por causa disso. Estatística de 2021, tá? 12.5 sacks, 15.5 tackles for loss, 4 fumbles forçados, uma recuperação de fumble, escolhido para o First Team All-Sack, né, no college football. Então, um jogador interessantíssimo para a gente ficar de olho. Problemas extracampo, é bem verdade. Sofreu problemas extracampo, situações envolvendo acusações ainda não formais de assédio sexual, uma coisa mais pesada, mas ainda, enfim, nada a nível criminal. O Packers geralmente fica bem longe desse tipo de jogador. Mas enfim, tem umas polêmicas que envolvem o nome do Sam Williams, sim, e o Packers chamou ele para entrevistar. É um ótimo jogador, de fato. O outro jogador que o Packers entrevistou foi o wide receiver Treylon Burks, de Arkansas. Jogador de 1,91 m, 102 kg, muito rápido no tape. Muito rápido no tape. Não foi tão bem no combine, ali no tiro de 40 jardas, mas jogador que em campo consegue aproveitar muitos espaços, muito inteligente. Acaba tendo um Relative Athletic Score, né, um RAS médio, né, 5.76. Não é geralmente o perfil desse tipo de indicador que o Packers se prende, né, e acaba selecionando nas primeiras rodadas. É um jogador cotado para o final da primeira rodada e pode ser a escolha do Packers aqui em várias conjecturas de board que podem se apresentar para o Green Bay Packers. Em 2021 foram 66 recepções, 1.104 jardas, 11 touchdowns, e ele também tem uma característica de polivalência, joga tanto no wideout, quanto no slot, quanto no backfield. Então ele sai muito também no backfield, por isso também soma 14 corridas, 112 jardas e um touchdown corrido, também escolhido para o First Team All-Sack no college football. Bom, as entrevistas continuam e nós vamos trazer aqui todas as informações para vocês, e todas as entrevistas, quando o Packers faz a entrevista, o report sai já na mesma hora no nosso site, cheeseheads.com.br, cheeseheads.com.br, beleza? Então, esse foi o Diário do Packers, valendo o like de vocês, o comentário. Muito obrigado, até a próxima e Go Pack Go!